Olá, é muito bom ter você de novo hoje aqui com a gente nesse programa Saúde Você. Hoje nós temos um tema que você vai ficar realmente maravilhado e vai ser muito importante para a sua saúde geral, física, mental e espiritual. O tema é Meu Corpo, Templo do Espírito Santo. Para discutir e conversarmos sobre esse tema, nós temos aqui uma convidada especial, que é a doutora Laura de Fini Leite. Ela é doutora e professora de Fisiologia Humana da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, no Brasil, e está terminando um pós-doutorado na Universidade Loma Linda, na Califórnia, no Departamento de Fisiologia e Farmacologia, com a bolsa da CAPES do governo brasileiro. Doutora Laura, é um prazer tê-la aqui na 3ABN, no nosso programa Saúde Você. O prazer é todo meu, César, é uma satisfação estar aqui e poder tocar mais uma vez os corações dos nossos ouvintes, né? Com temas tão importantes, muito relacionados também com a nossa vida espiritual. Exatamente. E esse tema que a senhora escolheu para a gente conversar aqui, Meu Corpo, Templo do Espírito Santo, é fantástico, né? É, realmente. De pensar que naquele tempo do Antigo Testamento que havia o tabernáculo e Deus se manifestava ali. E outro dia eu estava pensando comigo, esses dias mesmo pensando comigo assim, aonde é o tabernáculo de Deus hoje, né? Qual é a igreja que Deus hoje vai e manifesta o Shekinah, a presença dele? E eu fiquei pensando, é aqui mesmo, né? É o meu corpo, né? Que maravilha é isso, né? Para começar essa importante discussão e reflexão, temos um texto aqui que eu gostaria de ler, que se encontra no livro de na carta de 1 Coríntios, no capítulo 6, e os versos 19 e 20, que na minha versão diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Verso 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Interessante o verso 19, ou seja, então o templo hoje, no qual Deus se manifesta, talvez, será que eu acertaria dizendo mais diretamente, mais fortemente, mais plenamente, é o nosso corpo, né, doutora Laura? Realmente é porque para que o Espírito Santo possa nos impressionar a mente, nos guiar a Jesus e transformar a nossa vida, César, nós precisamos ter o nosso corpo e a nossa mente limpos. Né? Nós devemos lembrar que as nossas células nervosas, elas comunicam-se entre si de uma maneira assim assombrosa. Eu posso ter em torno de 10 mil a 100 mil células nervosas, que nós chamamos de neurônios, fazendo contato, que são as sinapses, não é? Com um outro neurônio. Então você veja isso, um número incrível de células nervosas podem fazer contato apenas com uma. Né? É fantástico. É né? fantástico, é fantástico. E durante esse contato, então, esses neurônios, eles vão liberar os neurotransmissores químicos, né? Que são substâncias químicas produzidas por esses neurônios que são responsáveis pela sinalização nervosa, não é? E exatamente isso, essa sinalização é que pode ser modificada pela ação das mais diversas drogas, né? E isso, claro, como consequência, né, vai ter influências no nosso comportamento. Certo. E hoje nós vivemos numa sociedade em que a ingestão ou a inalação de substâncias nocivas como o álcool, o cigarro e as drogas chamadas ilícitas, cocaína, maconha, então, até de certa forma já é considerado aceita até algumas drogas ilícitas, mesmo no meio há meios científicos de que defendem a ideia da uso da maconha como fins terapêuticos. Então, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Quer dizer, o que a senhora pode comentar sobre isso? Vamos pensar, por exemplo, no cigarro, né? Quer dizer, o cigarro, tem gente que fala que eu vivi 90 anos e estou aqui fumando ainda e tal, mas afinal, o que a nicotina faz, né, que tem no cigarro, fisiologicamente no nosso corpo, né? César, a nicotina é uma droga muito poderosa. Ela alcança o cérebro 10 segundos após a primeira tragada. Muito rápido, né? No fumante, 10 segundos. Muito rápido, muito rápido. E é possível ver mudanças no eletroencefalograma do fumante. Ele fica desincronizado.
né? Ele fica assim com um padrão menos relaxado. Tá? Então, eu vou tentar explicar brevemente a ação da nicotina. Ela atua num tipo de receptor, né, que ele é normalmente reservado para um neurotransmissor químico, que é uma substância química endógena fabricada pelo próprio corpo, chamada acetilcolina. Bom, então ela vai e ocupa esse lugar, esse receptor. O que é um receptor? A gente pode comparar com a chave fechadura. O receptor é a fechadura, certo? Então a substância química vai lá, seja ela endógena, fabricada pelo corpo, ou seja ela uma droga, e se liga, não é? Como a chave abriria a fechadura. Ou seja, se liga ao receptor. Esse receptor, ele está na célula. Exatamente. Na membrana das células, certo. Não é? Então, ela vai lá, a droga ou a substância química, se liga, não é? No receptor e ativa, né? Alguma ou não. coisa dentro da célula. Exatamente, vai ativar ou não, muitas vezes inibe, né? A ligação da substância química com o receptor pode inibir alguma reação. E dessa forma desencadeia uma série de processos químicos, não é? Então, no caso da nicotina, ela vai atuar normalmente no receptor do neurotransmissor acetilcolina. Então, a gente pode dizer que a nicotina mimetiza a acetilcolina, né? Imita. Só que não é uma imitação perfeita, é uma imitação barata, digamos. E tá? tóxica. E tóxica, porque ela não imita perfeitamente, né, como deveria ser. Primeiro, porque a nicotina ela vai estimular muito mais do que se fosse o próprio acetilcolina. Ela estimula muito mais o receptor. E esse estímulo exagerado e repetitivo dos receptores pela nicotina vai ter um efeito no cérebro a longo prazo. Ou seja, os receptores eles vão se tornar cada vez menos sensíveis aos níveis normais de acetilcolina. Ok, quer dizer, um estímulo artificial produzido pela nicotina acaba desgastando o funcionamento das células cerebrais nervosas. Isso. E isso então causa... Na verdade, assim, ó, ela vai se tornar menos sensível, não é, aos níveis normais de acetilcolina. E aí os neurônios, eles não vão conseguir funcionar com quantidades, digamos, normais de acetilcolina. Vão precisar cada vez mais, não é, dos níveis altos da nicotina. Essa é a base química do vício. Ok, da então, dependência. Da dependência química, não é? Então, esse é um ponto, né? Certo. Segundo, é porque o acetilcolina, ele, por si, ele agiria em diferentes receptores, não só num tipo de receptores. Mas a nicotina, ela age num tipo de receptor, provocando um desequilíbrio, porque quando a acetilcolina age em diferentes tipos de receptores no nosso organismo, ele causa efeitos diferentes que equilibram, digamos, não é? A nossa homeostasia, mantém o equilíbrio, mas nesse caso a nicotina ela vai atuar num tipo só de receptor e isso causa um desequilíbrio. Certo? Sei. E aí, como resultado disso, o corpo ele vai ser colocado assim num estado emergencial, tipo de luta ou fuga, não é? Pronto para enfrentar um combate, por exemplo. Aí nós vamos ter uma série de efeitos como uma frequência cardíaca alterada, né? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, né? No caso. E a gente poderia comparar, veja bem como a nicotina, não é? Ela tem um efeito tóxico, porque ela pode ser até comparado o efeito dela com o efeito da heroína. A heroína é um derivativo da morfina que foi modificada quimicamente para atravessar o cérebro de maneira mais rápida. Aí os usuários de drogas, eles preferem heroína, porque o efeito dela é muito rápido. Né? E digamos assim, o modo de ação da nicotina é semelhante porque a morfina, né, ou a heroína, quando estão em contato, não é, no nosso corpo, vão se ligar também a receptores endógenos, né, que na verdade são os receptores
que as endorfinas se ligariam. As endorfinas, como diz o nome, endorfina, né? É uma morfina endógena. Então, é a nossa substância que é muito parecida com a morfina, só que ela é sintetizada pelo nosso próprio corpo e há receptor, né, para a endorfina. As endorfinas são analgésicos naturais. Naturais, que promovem o bem-estar também. Bem-estar, o relaxamento. Que Deus colocou no nosso corpo para situações de necessidade. Exatamente. E aí, então, as drogas ilícitas, como a heroína e a nicotina, a morfina, por exemplo, a morfina e a heroína, elas atuariam nos receptores da endorfina. Inclusive, as endorfinas, uma das maneiras pelas quais a endorfina foi descoberta foi exatamente isso, porque a morfina, ela tinha uma ação no organismo, não é? Como se ela se ligava a receptores no organismo já existentes, e os pesquisadores pensaram, bom, se liga a receptores já existentes, é porque deve existir alguma substância química endógena, nossa, que se liga a esses receptores. Por quê? Porque teríamos receptores, não é, para uma substância exógena, para uma droga. Então é porque deve existir alguma coisa muito semelhante. Exato. Aí começaram a pesquisar e descobriram as endorfinas. Por isso que o nome endorfina, morfina endógena. E veja bem, quando a morfina se liga, não é? Ela se liga a esses receptores, né? Tentando mimetizar também, tentando copiar, digamos, o efeito. Só que de uma maneira, assim, extremamente aumentada, tendo aquelas reações, assim... Quer dizer, então aquilo que Deus fez no nosso corpo é o natural, é o melhor, e o inimigo tenta contrafazer isso, né? Quer dizer, o inimigo, então, tenta modificar algumas coisas na natureza, tipo criar o mau uso da morfina, que vem da papoula, que é um opiáceo, e aí leva o ser humano, movido pelo mal, a desenvolver uma droga ilícita, porque Satanás sabe que no cérebro, na fisiologia cerebral humana, existem esses receptores que Deus colocou para as endorfinas, então ele quer colocar uma substância estranha, vamos dizer assim, para perturbar toda essa química cerebral e, portanto, perturbar a relação com Deus e a paz da pessoa, não é isso? Eu penso assim que com a entrada do mal no mundo, né, acabou com a perfeição. Então, o inimigo de Deus, ele sabe, não é, aonde atuar. E realmente ele vai enganar, não é, da maneira como ele puder. E, infelizmente, né, nós estamos sujeitos a esse engano se não estivermos em contato muito profundo com o nosso Criador, então, para nos dar forças. Então já pode começar a vislumbrar aqui no nosso programa hoje, né, doutora Laura, de que as pessoas que estão dependentes de uma substância química, lícita ou ilícita, elas podem ter esperança porque existe no cérebro delas receptores de substâncias que vão causar a paz e o bem-estar, que são naturais, que são as endorfinas. Existe isso, Deus colocou isso, né? Exato. Então, acho que o desafio para essas pessoas, se você que está nos assistindo hoje aqui, você está preso, ou conhece alguém que está preso a uma dependência química, então pode dar esperança a essa pessoa, você pode ter esperança de que há libertação fisiológica também para isso, não só psicológica, nem só espiritual, porque existe no seu cérebro, ou no cérebro dessa pessoa que está realmente dependente químico, esses receptores que promovem o bem-estar. Que promovem o bem-estar. Então, acho que o desafio vai ser, acho que pode falar mais adiante sobre isso, quer dizer, como que a pessoa então vai poder abrir mão desse uso inadequado de substâncias substitutivas da acetilcolina, das endorfinas, para que então Deus possa atuar nesse corpo que é o templo do Espírito Santo e ativar essas endorfinas para que a pessoa tenha paz de coração, bom funcionamento mental, sem ter que estar usando qualquer tipo de droga, né, artificial. Né? Deus nos fez perfeitos, não é? Então, nós temos fisiologicamente uma capacidade de cura incrível. E aliada, não é, ao poder dos céus, isso pode ser incrível. É o mecanismo de equilíbrio que Deus colocou. Doutora Laura, agora, focando em questão de cigarro, né? A nicotina, ela é a substância principal, única no cigarro. A gente escuta falar que tem muitos venenos no cigarro.
Como é que é isso? A nicotina, não é? É apenas uma das substâncias, né? O cigarro, ele possui mais de 4.000 substâncias químicas, é incrível. 4.000? 4.000, não é? O alcatrão, ele é o agente cancerígeno mais conhecido presente no cigarro, né? Ok. Mas existem muitas outras substâncias, o monóxido de carbono, a amônia, entre outros, né? Agora, por que as pessoas fumam? Quer dizer, eu já fui um fumante, posso falar um pouquinho depois sobre isso, né? Eu sei, assim, o que é fumar, luta para parar de fumar e tal. Mas comenta um pouco aqui para os nossos telespectadores, por que as pessoas fumam e por que tem dificuldade de parar com o vício do cigarro, né? Pois é. Existem muitos fatores, né? Fatores sociais, físicos, emocionais que levam ao vício, né? Normalmente o fumante argumenta assim, ó, o cigarro me deixa mais relaxado, menos triste, né? Menos sozinho. Mas acontece que a explicação para esses sintomas é que a suspensão da nicotina, ela faz com que o organismo reaja por meio de sintomas, não é, como irritabilidade, inquietação, ansiedade, sonolência ou insônia, dependendo do indivíduo, não é? Então... Então não é verdade que o cigarro, na verdade, ele vai acalmar a pessoa, então não... Não, a pessoa realmente, ela sente essa necessidade, porque ela começa a entrar quase numa síndrome de abstinência, porque a nicotina, ela causa uma dependência física muito grande. Exatamente por isso, a pessoa vai precisar cada vez mais de nicotina, né? Os níveis, porque ela está ocupando, né, o lugar de uma outra substância química que Deus colocou no corpo. Que tem outras ações no nosso organismo, né, diferentes, diversas ações, como eu falei, vai agir em diversos locais, promovendo um equilíbrio, só que a nicotina, ela exacerba, não é, essa ação. E aí a pessoa, ela fica dependente da nicotina, e se ela não tem nicotina, ela se torna irritável, ansiosa. E sabe que eu estava assim, há um tempo atrás, anos atrás, eu estava assim pensando nessa questão da dependência da nicotina, e eu lembrei assim de ver charges, né, aquelas piadas de jornal e tal, e uma charge era assim, o sujeito numa sala de espera de uma maternidade, aguardando a sua esposa ter um neném, né, ganhar o primeiro filho, ele estava muito ansioso, ele estava tão ansioso e andando para lá e para cá e fumando, né, naquela ocasião que podia fumar dentro do ambiente daquele, de qualquer forma ele estava fumando muito e um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro. Quer dizer, se o cigarro, se a nicotina realmente acalmasse, bastaria fumar um e ficava calmo, sei lá, 10 horas. Então, tinha fumado, acho que com uma carteira de cigarro em uma hora, então não acalmou coisa nenhuma, né? Agora, vamos pensar o seguinte, quais seriam então, doutora Laura, os prejuízos do cigarro ao nosso organismo? Bom, ao contrário, né, da percepção das pessoas, não apenas uma, mas todas as substâncias presentes no cigarro causam prejuízos. E esses prejuízos são praticamente em todos os órgãos do nosso corpo, não apenas nos pulmões, né, como, né, normalmente as pessoas pensam. Claro que os problemas pulmonares são diversos, desde bronquite, enfisema, câncer de pulmão, não é, que é, digamos, o pior problema, mas pelo menos 25 doenças estão comprovadamente associadas, né, ao cigarro. 25 doenças. 25. Na boca, por exemplo, o alcatrão, ele vai escurecer os dentes, ele promove mau hálito, a nicotina, ela causa inflamação na gengiva, né? Agora, é interessante, por exemplo, nas mulheres, o tabagismo, ele pode promover câncer do colo do útero, da bexiga também, menopausa precoce, veja bem, menor lubrificação vaginal, diminuição do desejo sexual, infertilidade, pode causar abortos, nascimentos prematuros ou de bebês com baixo peso, não é? E nos homens também, nos homens, além das doenças cardiovasculares, das doenças pulmonares, não é? Causa também dificuldade de ereção, ejaculação precoce, infertilidade, diminuição do desejo sexual. Nossa, é muita coisa, É muita coisa. E o interessante, a gente pode pensar, antigamente, né? Porque hoje eles já cuidam muito na mídia essas propagandas, não é, a favor do cigarro, né? Mas há uns anos atrás, não sei se tu lembra, César, existia muita propaganda que conectava, não é, o fumo, o cigarro com virilidade, masculinidade, não é? Verdade, não tinha? E sempre conectar...
E uma marca famosa de cigarro aí que tinha uma propaganda e ainda tem, eu acho. Eu soube, e saiu na mídia isso, de que aquele indivíduo, o ator que fazia a propaganda, ele teve o câncer de pulmão por causa do fumo, né? Exatamente. E veja bem, ao contrário, não provoca virilidade. E muitos homens desconhecem isso. Desconhecem. Quer dizer, é uma fantasia mesmo. É uma fantasia. Que as indústrias do tabaco, elas exploram, então, a mentalidade da comunidade com essa falsa mensagem, né? É verdade. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, umas 2 semanas atrás, eu estava lendo material sobre as mães fumantes e que amamentam seus bebês e como que, então, influencia, passa pela barreira placentária venenos do cigarro, influencia o bebê na amamentação. Exato. É incrível também. Quer dizer, então, realmente, o cigarro é uma destruição, vamos dizer assim, não é? É uma destruição. Embora tenha aquele prazer mórbido que eu me lembro que eu tinha, né, quando fumava, mas realmente é um problema incrível. Agora, tem também o fumante passivo, não é? Exato. O fumante passivo é um problema para o fumante para as outras pessoas. Qual é o fumante passivo? É aquele que está ao redor das pessoas que fumam, não é? Então, aquela poluição proveniente do tabaco também vai causar problemas né, em outras pessoas, como irritação nos olhos, tosse, congestão nasal, dor de cabeça, alergias, problemas pulmonares também. Não é à toa que, então, até o governo de vários países, felizmente, colocou em votação e foram aprovadas leis para evitar fumar dentro de aviões, de ambiente de trabalho, nas conduções, nos ônibus coletivos, né? Como então, respeito, não é? Com respeito. A saúde das outras pessoas. Deve ser muito, muito ruim, assim, uma família que tem um membro que fuma e o outro não fuma, aí no mesmo quarto, mesma casa. É um problema, né? Assim. É um problema. Eu cresci, não é, numa família onde meu pai e minha mãe fumavam. Os dois fumavam? Os dois fumavam, mas até uma determinada idade. Depois, graças ao bom Deus, não é, o meu pai e a minha mãe pararam de fumar e foi uma bênção, né? Porque é óbvio, eles não se davam conta, eu acho, porque naquela época também não se tinha tanta informação, não é? E eu acho que hoje as pessoas têm uma consciência maior também sobre... Não tá claro, o mal, né, que faz e tudo. Quem quer saber já está claro. Exato. Isso aí. Agora, para encerrando já o nosso programa de hoje, doutora Laura, é o que as pessoas querem saber, eu acho, que estão em casa aí, né? Ou no seu trabalho, enfim. Como parar de fumar? O que a senhora pode falar sobre isso? Há várias maneiras, não é? Mas o ideal seria associar, por exemplo, um suporte psicológico, terapias de grupo, individuais, farmacoterapia também, que hoje há também a terapia de reposição da nicotina, para que diminua aqueles sintomas, né, da falta da nicotina no organismo. E também outros tipos de terapias, né, como meditação, medicações naturais, não é? Para aliviar um pouco e amenizar aquelas sensações decorrentes, né, da falta da nicotina, de irritabilidade, de ansiedade, né? Mas eu acho que nós cristãos devemos sempre pensar... Isso que só falou é o que a ciência coloca, isso, né? Isso é que a ciência coloca. Mas o que é melhor disso, a própria então? Ciência, César, ela também fala, vê bem, em meditação, não é? Meditação. Então, nós cristãos, nós temos um Deus poderosíssimo e, através da oração, tudo é possível. E Ele vai nos conceder poder de abandonar, não só o cigarro, como qualquer vício. Quantas pessoas, eu conheço muitas pessoas viciadas em drogas pesadas, né, que conseguiram abandonar o vício pelo poder de Deus. Só tem alguma experiência assim, prática para falar sobre isso? Eu tenho uma experiência, digamos, familiar, não é? A minha nora, quando ela estava namorando meu filho, na verdade, eles se conheceram, ela não era cristã ainda, não tinha aceitado a Jesus, e o meu filho começou a dar estudos bíblicos para ela e começou, não é, a colocar para ela o amor de Jesus, e na época ela fumava. Ela fumava. Então, foi uma coisa assim, impressionante, porque ela pediu, Laura, me coloca no grupo de oração de vocês, porque a gente, na época, tinha uma corrente de oração na Igreja Central de Florianópolis, não é? Onde os pedidos eram colocados. E nós colocamos. Ela pediu para parar de fumar, para Deus ajudar a parar de fumar. Pediu oração. Ela estava começando a entender, não é? A palavra de Deus. E ela pediu. E ela falou, algumas semanas depois,
que ela não sabia como, mas ela não estava sentindo mais vontade de fumar. Incrível. Ela não utilizou terapia nenhuma alternativa, não é? E ela disse, Laura, foi poder de oração. E sabe que depois ela me falou que esse foi um dos pontos muito fortes para a conversão dela. Oh, que interessante. Como Deus não manifestação do poder de Deus sobre o tabagismo na vida dela. Exato. Eu vou contar a minha experiência, acho que pode ajudar, isso, viu, Laura? é muito interessante essas experiências. Nosso público aqui. Eu era fumante, eu me tornei cristão no final da faculdade de medicina, né? Conheci a mensagem adventista do sétimo dia, e então eu fumava, bebia. Então, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, um colega que me dava estudos bíblicos lá no Rio de Janeiro, ele falava que eu tinha que parar porque o meu corpo era o templo do Espírito Santo, e para eu poder ser feliz, ter saúde, compreender as coisas de Deus, eu não podia continuar fumando e minha mente, ele explicou até fisiologicamente, minha mente não ia conseguir captar as coisas de Deus. Então eu pensei, Deus, então eu quero parar de fumar porque eu quero compreender as coisas espirituais. Sim. Então eu comecei a lutar. Aí o que eu fazia? Fumava metade de cigarro, fumava um terço, e fumava em vez de 10 ao dia, só 3 ao dia, e nada. Aí ele falou assim, você tem que orar. Aí me ensinou a orar, porque eu não sabia orar, né? Eu sabia rezar, né? Coisa decorada, né? Aí tá bem, então eu comecei a orar, Deus, eu quero parar de fumar é ruim, realmente não é bom e tal. E não conseguia. Até que eu falava com ele, meu amigo Isaac, o nome dele, era um cardiologista hoje, não está funcionando não, você continua orando, ora com sinceridade, Deus vai te dar a libertação, vai te dar o poder. E eu continuei orando, até que um dia me deu assim um clique na cabeça. Aquilo foi realmente o Espírito Santo que veio assim, César, você não está dizendo a verdade. Você não está orando verdadeiramente para mim. Eu falei, como é que é isso, interessante. Senhor? Como é que é isso? Eu falei, olha o que você está dizendo para mim na oração. Eu disse, eu digo, eu quero parar de fumar é ruim, fumar faz mal para a minha saúde, fumar não é bom e tal. Então, isso é verdade? Eu falei assim, aí me deu o clique. Eu falei assim, é verdade, não. O que eu descobri, o que Deus me mostrou? Eu gostava de fumar, eu tinha prazer em fumar. Tinha que ter pedido que Deus tirasse o desejo, a minha oração mudou, a partir daquele momento eu falei assim, Deus, eu gosto de fumar, me dá prazer, mas eu sei que me perturba totalmente a saúde e a minha percepção de Ti. Nesse momento, então, me ajude, por favor. A partir desse momento, eu parei de fumar. Que interessante, então, foi a ele sinceridade, que claro. Foi a vitória que veio dele, né? Então, lindo. doutora Laura, muito obrigado pelas suas importantes informações aqui para o nosso público. E então é isso, você que está aí agora nos vendo aqui e ouvindo, você está lutando com alguma dependência, seja do cigarro, seja de cocaína, seja de maconha, tenha esperança. Deus colocou dentro de você esses receptores de endorfinas, de substâncias que o Espírito de Deus vai usar para libertar você. Entregue tua dependência a Deus, entregue teu vício a Deus, Ele vai te libertar. Esperamos ver você aqui no próximo programa Saúde Você. Fique com Deus. Um abraço.